Opa, tudo bem? Boa noite. Hoje a nossa live será um pouco falando sobre o que aconteceu com a Saraiva, né? Ela entrando com pedido de falência esse ano, né? E assim, o que me chamou bastante atenção diante de todo o enredo, né, dessa situação. Hoje pela manhã nos deparamos com essa triste notícia, né? Que a Saraiva pediu falência, né? É uma perca para a literatura brasileira, né? Tendo em vista que não só ela, mas a cultura e outras instituições, livrarias, né? Acabaram também entrando nesse mesmo momento, né, de descrédito e de falência, né, fechar as portas, né, eles que eram esse intermediário entre o autor, né, a editora e o cliente final, que somos nós, os leitores, né. A minha geração tem mais familiaridade com o livro impresso, né? A gente dá mais esse valor, né, para um valor agregado realmente nessa questão do livro impresso, né? Para nós é o poder do pertencimento, né, de termos aquele objeto nas mãos. Isso é bom porque libera muitas vezes muitas vezes química no cérebro, né, que estimula o prazer e tudo mais, justamente porque estamos ali segurando um objeto físico, né. Aí quando a gente parte para essa parte do digital, livro digital, a gente não tem essa mesma experiência de pertencimento, de tê-lo nas mãos, né. Então acontece, né, aconteceu aqui com a Saraiva, que pediu falência. E o mais triste de tudo isso é que a gente acaba encontrando nesse contexto, né, muito pensamento político falido. Além da empresa ter falido, nós temos aqui no Brasil ainda resquícios da extrema direita em todos os sentidos da sociedade. Isso corrói de forma arbitrária, sabe? Corrói o íntimo da sociedade, entendeu? Como Jesus até dizia, né? Muitas vezes a gente reconhece essas situações como uma própria víbora que nasce dentro de uma outra serpente e acaba destruindo ela para poder nascer, né? Então esse movimento acaba destruindo a própria sociedade, né? Aí o que aconteceu é que ao me deparar com a notícia, né, da falência da Saraiva, também me deparei com um contexto político implantado nessa situação, entendeu? Muitas pessoas dizendo faz o L, continua fazendo o L, que isso tudo vai acontecer, né? Ela faliu porque fez o L, tudo mais. E aí a gente vê assim o quanto a nossa sociedade ainda está doente, né? E eu acho bacana nós falarmos isso porque Augusto Cury, o psiquiatra Augusto Cury, diz que nesse período nós entramos num período de adoecimento coletivo, um adoecimento mental coletivo, entendeu? Foi uma síndrome quase que nacional, entendeu? Que trouxe essa perspectiva de
uma perspectiva filosófica que eu vou falar no próximo vídeo, né? Que é da pós-verdade, né? Porque a política, ela utiliza um linguajar, uma narrativa para construir as suas próprias vantagens, né? E discorrer para fazer com que a concorrência, a oposição se torne cada vez mais como se diz, difamada, mal vista e tudo mais, né? Nós sabemos que essas coisas são aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil essas coisas são típicas, né? Acontece cada vez mais, né? E isso acontece muito porque a própria população, né? A própria sociedade não sabe o que é política, né? E acaba entrando em muitos enlaces bobos, né? Acabam virando o que? Massa de manobra, entendeu? E eu acho bacana que a gente possa ler o que foi colocado aqui pela Isabela, né? Uma colunista do G1, em relação ao que aconteceu com a Saraiva, né? Sabemos que ela entrou em falência esse ano, né? Ela entra em falência em 2023, né? Mas e por causa disso, por entrar agora em 2023 em falência, essas pessoas estão dizendo que é por causa desse governo que está agora, por isso aconteceu. Mas na verdade ela já vem com um trâmite de possível falência desde 2018, que foi quando ela fez um pedido de recuperação judicial, na qual ela é ajudada a tentar se restabelecer, a tentar recuperar a empresa no comércio, né? Ela já estava com uma dívida de mais de R$500 milhão, né? Com fornecedores, com clientes, com funcionários e tudo mais, né? Então ela tentou desde 2018 se recuperar para não falir, né? E ela continua com 15 milhões, né, de prejuízo, e foi descoberto que ela só tinha R$52 na conta, né? Para que haja uma recuperação judicial, né, depois da aprovação dessa recuperação, o dono dessa empresa ele tem acesso a vários empréstimos para sanar as dívidas, né, e recuperar a empresa. Tem ajuda de outros órgãos para que essa empresa se restabeleça, né, e consiga viver, né, uma vida econômica normal depois que paga suas dívidas, né. Ela realmente cumpriu todos os requisitos, né, dos anos que vem passando sobre a tutela da recuperação judicial, né, e chegou agora em 2023 e não conseguiu sanar todas as dívidas. Lembre-se que foram mais de 600 milhões e ela finaliza com 15 milhões. Então ela realmente nesse olhar econômico, ela realmente tentou mesmo com todas as forças continuar o seu trabalho, mas aconteceu de não existir possibilidades de, ao ver dela, né, e ao ver econômico dos órgãos que ajudaram de forma financeira a empresa retornar ao mercado financeiro, ao mercado comercial, né, já não era mais uma situação viável, né. E assim, existe um comentário, né, sobre o que aconteceu com ela, né, que eu vou até ler aqui com vocês. Especialistas veem com preocupação o impacto da crise de grandes redes nas editoras, sobretudo nas pequenas e nas que não se prepararam na gestão. Segundo dados do Sindicato Nacional dos Editores de Livros Nacional, a SNL,
Cinel, a Saraiva deve 282 milhões a editoras, a Cultura 80 milhões para empresários do setor. A turbulência é resultado de uma combinação, olha só, preste atenção. A turbulência é o resultado de uma combinação de má gestão, modelo de negócio equivocado, crise econômica e concorrência na internet. Então, a gente percebe que, apesar da crise econômica, né, que muitas vezes está relacionada ao governo, nós temos itens que estão incorporados nessa falência, que vão além da crise econômica, vão além daquilo que o governo pode fazer para intervir, né, para de repente ajudar ou prejudicar o comércio em geral. E a gente vê que o problema estava muito mais nas condições de gestão e modelo de negócio. Aí a gente vai aqui em relação ao modelo de negócio. Essas empresas geralmente estavam embarcadas em lugares muito caros, aluguéis de lugares muito caros, em localizações privilegiadas como shoppings e tudo mais. Eram mega lojas e tudo mais, né? E a gente sabe que nós estamos passando por uma etapa de transição na qual a geração Z está mais familiarizada com o digital e está perdendo essa sensibilidade com o físico, né? É muito difícil você ver uma pessoa da geração Z segurando um livro, né? E isso impacta de forma muito significativa nesse mercado de itens, né? Como livros físicos, né? Aí a gente pensa, no fundo, o problema não estava na questão política, mas sim na questão de gestão do próprio empreendimento, que estava errada, né? Aí a gente vê que tinha muitos comentários, faz o L, continua fazendo o L, né? É culpa desse governo de agora e tudo mais, né? Aí eu respondo para você, na verdade a Saraiva já estava em processo de falência desde 2018. Esse processo de falência, ele geralmente são estudados o porquê que aquela empresa está falindo e as responsabilidades. E a Saraiva era uma empresa de capital aberto, ou seja, ela tinha ações para vender para acionistas, né? E ela pagava dividendos para esses acionistas. Então existe uma responsabilidade fiscal maior dentro dessas empresas, entendeu? Não é assim de barriga, assim as coisas acontecem, entendeu? Aí a gente vê assim muitos comentários absurdos falando sobre política, né? Negócio de Lula e tudo mais, né? Aí eu pergunto para você, mas a empresa já estava falindo desde 2018. Então a culpa não é desse governo que está agora. Esse governo que está agora começou em 2023. Esse governo que está agora começou há pouco tempo. Não tem como falir empresas gigantescas com centenas de anos assim, da noite pro dia, entendeu? Mas aí você diz, mas quem estava no governo em 2018 para essa empresa ter juntado tantas dívidas e não conseguido se recuperar durante o período
do governo anterior a esse, né? Que era um governo de direita, né? Aí a resposta é, né? Novamente, realmente acontece de governos serem desfavoráveis para a economia. Então a gente percebe que tanto o governo da esquerda quanto da direita não conseguiu suprir as necessidades econômicas do país. E aí é que fica a dica. Se você pensa que até agora, você está pensando que até agora eu estou comentando sobre isso, se você já pensou na sua cabeça, de repente, esse cara deve ser de esquerda, você está errado. Porque eu não sou alienado. Eu não sou nem da esquerda, nem da direita, nem do centro. Porque polarização política é uma forma de manejo da massa. Eles querem que você brigue, que se mate por causa de política, enquanto eles estão lá na sua sala, curtindo, ganhando seu dinheirinho, entendeu? Viajando, e você se matando por causa de política. Simples assim, não existe outra alternativa para falar sobre isso, entendeu? Então, voltando a esse assunto, né? A gente percebe que o problema foi de gestão, o problema foi da forma como o negócio estava acontecendo, né? Não teve uma responsabilidade fiscal, né? Em relação a tudo que estava sendo trabalhado ali. Então, quando você coloca interpretações políticas em cima desse contexto, você simplesmente só demonstra que você ainda está adoecido com toda essa situação que aconteceu. Aí você me pergunta, quem é você para estar falando sobre isso, né? Eu sou Derek, falo sobre saúde mental, sou psicanalista com formação em psicologia. Aí você me pergunta, mas por que o meu terapeuta não fala sobre isso? Eu costumo dizer que quem tem telhado de vidro não joga pedra. Essa é a verdade. Geralmente alguns dos terapeutas acabam aderindo a esse contexto de polarização política porque eles não estudam. São simplesmente pessoas que aplicam uma técnica, aprendeu uma técnica ali e continua só replicando a técnica. Não há um estudo por trás, não há uma busca de compreensão do todo. Ele apenas quer aprender como escreve a palavra terapia. Ele não quer aprender a raiz da palavra. Ele não quer aprender como eu entendo o que é terapia, como o ser humano aprendeu a escrever terapia. Não, para ele é só o básico. Só aquilo que ele precisa, é só aquilo que ele vai aplicar e vai morrer ali. Entendeu agora? É por isso que o seu terapeuta não fala sobre isso. E essa é uma realidade. A polarização política trouxe muitas mortes aqui para o Brasil. Muita gente se matou nesse contexto de saúde mental. Muita gente se matou por causa disso. E matou outros por causa disso. Você com certeza viu notícias de pessoas que se mataram, que mataram um ao outro por causa de política. Por causa que um era da esquerda, outro era da direita e você compreende agora a salubridade? Você consegue compreender a doença que está por trás de tudo isso? É uma doença social. É por isso que o terapeuta ele também precisa ter essa visão antropológica. Ele precisa estudar o contexto
do ser humano inserido na sociedade. O que está acontecendo? O que adoece agora, para que eu possa ajudar o meu paciente. Porque é muito fácil você punir uma reação se você não sabe qual foi a ação anterior a tudo isso. No próximo vídeo nós vamos falar o que é pós-verdade e o que é nazismo. Porque o que acontece? As pessoas que geralmente comentam, acabam comentando faz o L, né? Geralmente são pessoas que estão inseridas nesse contexto de pós-verdade, né? São pessoas que foram manipuladas e alienadas com essa filosofia, né? Que é uma filosofia que recria uma narrativa, e essa narrativa é uma fraude, é uma mentira, e essas pessoas agarram essa mentira como sendo verdade porque tem um teor emocional, sentimental nisso tudo. Não é à toa que muitas igrejas foram utilizadas como massa de manobra de tudo isso. Só que quando eu falo igrejas, eu não falo num contexto espiritual, né? Porque eu sou cristão também e eu compreendo que a igreja é a noiva de Cristo, e ela é intocável e ela é maravilhosa. Quando eu digo igrejas, eu falo de instituições religiosas. E seria melhor trocar essa palavra justamente por essa. Instituições religiosas. Por isso que muitas instituições religiosas foram usadas e continuam sendo usadas como massa de manobra para tornar os seus seguidores pessoas alienadas que seguem um líder político, assim como eles seguiam o próprio Hitler, que utilizou a Igreja Católica no seu tempo. Então, no nosso próximo vídeo nós vamos falar justamente sobre isso, sobre pós-verdade e o nazismo, porque tem muita gente dessa geração agora, a geração Z, que jura de pé junto que nazismo é da esquerda. Vê se pode uma coisa dessa. É que nem não sei nem te dizer, é pura groselha, gente que não estudou, não foi para aula, entendeu? Gazetava a aula, entendeu? Não prestava atenção na aula, viveu uma vida de empurrar as coisas na barriga, aí quando precisa defender uma causa, acaba aderindo a narrativas incompletas, narrativas fora de contexto, entendeu? Aí essas ignorâncias ficam ali, e a gente que estudou, que compreende o que acontece, a gente fica observando e fica entristecido realmente por tanta ignorância que a gente consegue ver hoje em dia. Então, nossa live do O Pior Jogador do Mundo termina aqui, mas eu já te convido para assistir a nossa próxima live falando sobre pós-verdade e nazismo, ok? Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.